Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu dividir. Nós vamos iniciar sistema digestório. Então, para a gente falar de sistema digestório, né, é importante que a gente entenda um pouquinho a respeito da... Boa noite, professora. Boa noite. Nossa, deixa eu desativar o microfone de vocês. Boa noite. Aqui eu já vi um errinho na hora que eu estava... O acento do E tá errado, mas esqueça isso. A Tônia chegou, tá chegando mais gente. Deixa eu ver se entra mais alguém. Tá, agora não dá, vamos começar, senão não vai dar tempo. Então, nós vamos falar do sistema digestório, né, hoje. Para falar de sistema digestório, é de suma importância que a gente entenda a respeito da digestão, tá? Então, o que é que vem... Deixa eu ver. Então, a gente vai falar da digestão dos nutrientes, né, para a gente dar início ao sistema digestório. Então, vamos entender o que é digestão. Quando a gente fala sistema digestório, a gente pensa em digestão. Então, digestão é o conjunto de transformações mecânicas e químicas que os alimentos sofrem ao longo de um sistema digestivo, se convertendo em compostos menores e absorvíveis. Então, o que é digestão? Né? Para que a gente passe, o nosso organismo passa por um processo de digestão. Primeiro, a gente tem que passar, esses alimentos, eles passam por uma transformação mecânica. O que é que vem a ser essa transformação mecânica? A mastigação. Né? Então, passa por essa mastigação, que é uma transformação mecânica e química, e esses alimentos eles vão chegando a um ponto, né, determinado tamanho, digamos assim, o qual a gente consegue absorver. Por quê? Porque através dessa transformação mecânica, dessa mastigação, esses alimentos eles vão se converter em compostos menores e absorvíveis. Ou seja, eu vou conseguir mastigar, né, deglutir, engolir e absorver esses alimentos, esses derivados, as proteínas, os carboidratos, sejam eles macromoléculas ou micromoléculas. Então, a digestão é o processo, né, de transformação, um conjunto de transformações mecânicas e químicas que os alimentos sofrem ao longo do sistema digestório para que a gente consiga absorver. Então, vamos dar um exemplo, né? A digestão, a digestão, ela inicia pela boca. Né? Então, supor que eu vou comer um biscoito agora, ou uma bolacha, assim como vocês pronunciam, né? Não sei, cada um tem um jeito de falar biscoito, bolacha ou pão. Então, para eu conseguir absorver, né, eu preciso primeiro mastigar. Então, após eu mastigar, essa transformação que esse alimento vai passar, ele vai se transformar em compostos menores, né, partículas menores, qual eu vou conseguir engolir, deglutir e absorver. Então, isso é o conceito de digestão. Alguma dúvida? Aí vamos para o próximo. Então, aqui a gente vai começar a entender, né, por onde inicia a digestão. Porque muitas pessoas, quando falam em digestão, já pensam no órgão principal, que é o estômago. Né? Então, a digestão, ela inicia pela boca, tá? Então, deixa eu subir, que isso aqui fica só... Professora? Oi. A senhora vai enviar esse slide aí pra gente? Vou. Eu só ia copiar ele. Mas eu vou enviar, tá? Tá certo. Só não sei se eu vou enviar hoje, porque eu posso não conseguir enviar aqui agora e eu já saio daqui e vou direto para casa. Mas
eu ainda envio amanhã. Se eu não enviar, eu já envio amanhã. E se também a gente terminar como ele é pequeno, qualquer coisa eu vou voltando e vocês copiando, tá bom? Então, a digestão, ela inicia pela boca. E a boca, né, é o processo, esse início da digestão. Inicia-se o processo de hidrólise. Na boca vai iniciar o processo de hidrólise. Hidro vem de água e lise de quebra. Então, quando eu coloco um alimento na boca, né, no momento que eu estou mastigando, ocorre o processo de hidrólise. Então, esse alimento vai entrar em contato com a água, né, através da saliva, e a lise, né, que a lise é quebra de hidrólise, vai quebrar esse alimento. Ou seja, vai tornar esse alimento em partículas menores e absorvidas. Então, nós temos aqui carboidratos, né? Como ocorre a quebra, a hidrólise do carboidrato? Hidrólise através da amilase salivar. Então, nós temos a amilase salivar, né, na nossa saliva, e esses carboidratos, o pão, o macarrão, a bolacha, né, o biscoito, tudo que for carboidrato vai ser quebrado, porque hidrólise vem de quebra, através da amilase salivar. As proteínas e gorduras, nada ocorre, né? Então, não ocorre uma hidrólise, não é quebra. As proteínas e gorduras que são derivadas dos alimentos, elas não ocorre essa quebra. Agora, os carboidratos, que são as partículas menores, né, que são chamadas de macromoléculas, ocorre uma quebra deles através da amilase salivar. Nós temos também a lipase sublingual, que atua sobre, né, as partículas maiores e as mais curtas, que são absorvidas em hidrólise. Então, através sublingual, né, embaixo da língua, nós temos a lipase. E ela vai atuar sobre essas partículas menores e mais curtas. E vai tornar essas partículas menores e assim a gente consegue absorver. Então, voltando aqui, onde ocorre a digestão, primeiro na boca. Segundo, estômago. Então, após eu mastigar, né, deglutir ou engolir, aí esses alimentos eles já passam para o estômago. E aqui, os carboidratos e gorduras, eles não existem enzimas específicas para a digestão dos mesmos. Então, quando eu consumo um pão, quando eu como algo gorduroso, tipo um pastel, né, frito, como se diz que não seja de forno, tem gorduras, né? Então, esses carboidratos e essas gorduras, eles não têm uma enzima específica para a digestão dos mesmos. Então, a gente consegue digerir através da própria mastigação, mas não de uma enzima específica. As proteínas, que são os ácidos clorídricos, né, que é o HCl, aí a gente já tem, e a pepsina, que é a hidrólise das proteínas. Então, carboidrato e gordura não existe enzima específica. Já as proteínas, nós temos a pepsina, que é a hidrólise das proteínas. Então, hidrólise vem de água e lise de quebra. Então, nas proteínas, qual a enzima, né, que faz essa conversão, que faz com que essas proteínas sejam quebradas em partículas menores para a gente absorver? O nome dessa enzima é a pepsina. Daí nós temos o intestino delgado, né, que faz parte também do sistema digestório, que é o intestino delgado e o duodeno. Ocorre no intestino delgado, ocorre a digestão dos carboidratos, proteínas e gorduras através das enzimas digestivas. Então, no intestino delgado vai ocorrer a digestão, né, de tudo que a gente consome,
em carboidratos, proteínas e gorduras. Exemplo de carboidrato, massas, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma pizza que você come. Proteínas, né? Carne e gorduras, tudo que a gente pode consumir em gorduras, né? Tipo uma manteiga, é uma gordura. Então, carboidratos, proteínas e gorduras, né? Elas são quebradas através das enzimas digestivas. E que é enzima? Enzima é um biocatalisador que acelera o processo da hidrólise. Então, a enzima, ela vai acelerar o processo da hidrólise, que é a quebra desses carboidratos, proteínas e gorduras. Um exemplo de enzima que a gente tem aqui é a enzima pancreática. Deixa eu tirar isso daqui para conseguir ver. A enzima pancreática, tá? Então, ela é no pâncreas, nós temos a chamada enzima pancreática. Depois vem o intestino grosso. No intestino grosso ocorre a absorção dos nutrientes em sua produção final, água e formação do bolo fecal. Então, é no intestino grosso, né, que já é formado o bolo fecal, ou seja, as fezes. Então, tudo que a gente come, que o organismo não necessita mais, né, que não é transformado em proteínas, gorduras. Então, é como se o organismo dissesse, isso aqui eu não quero. Então, aí ele é formado, né, através da produção final e da água, é onde ocorre a formação do bolo fecal, que é no intestino grosso. Né? Então, esse bolo fecal vai para o seco, o ânus e é eliminado, que são as fezes. Por isso a importância da gente tomar bastante água. Por quê? Porque aqui no intestino grosso só vai ocorrer, né, essa absorção dos nutrientes de produção final se a gente tomar bastante água, porque juntamente com a água que vai ocorrer a formação do bolo fecal. Aí daí vocês vão ouvir muito de pacientes, né, em anamnésias, em internações e assim sucessivamente, que muitos, e no dia a dia com certeza vocês também escutam, onde vocês já passam por isso, a dificuldade que tem para defecar, né? Para eliminar o bolo fecal. E o que os gastros questionam, os médicos, se você consome, você toma água, né? Primeiro, como é a sua alimentação, e se você toma bastante água. Então, as pessoas que têm dificuldade para defecar, né? Para a eliminação desse bolo fecal, tem que dobrar, na verdade, redobrar, triplicar a ingestão de água. Porque é ela que vai ajudar na formação desse bolo fecal. Além dos outros alimentos, né, que são necessários em fibras. Daí tem um erro muito grande que muita gente, pacientes, relatam também, que a nutricionista, ou eu estou fazendo uma dieta rica em fibras, em aveias, né, comendo pão integral, ou consumindo chias, e assim sucessivamente, em cereais. E fibras principalmente, mas não está adiantando, está saindo, não estou conseguindo evacuar, não estou conseguindo defecar normalmente. Aí vem-se a pergunta, e a água você está tomando normalmente? Né? Como está o seu consumo de água? Não adianta você ter uma alimentação rica em fibras e não tomar água como deve ser. Né? Se você toma pouca água e tem uma ingestão rica em fibras, não vai servir, né? Porque a fibra precisa juntamente aqui, né? A fibra juntamente com a água
que vai conseguir fazer com que a gente faça a eliminação, a formação e a eliminação desse bolo fecal. Então, há um erro grande aí, às vezes, porque as pessoas acham que pode consumir, um exemplo, a aveia que vai ajudar, mas, na verdade, não está tomando água como deveria. Então, sempre que você mudar a sua alimentação e colocar fibras na alimentação, você tem que redobrar o seu consumo, a sua ingestão diária. Daí aqui a gente tem os nutrientes e o produto final. O que é formado? Então, nutriente aqui nós temos carboidratos. Né? Então, quando a gente consome carboidrato, qual o produto final dele? Né? O que vai gerar? Glicose, né? Que é o açúcar, lactose, que vem do leite, e a frutose também. Frutose é o açúcar das frutas. Né? Então, quando a gente come carne, por isso que quando o paciente é diabético, então vocês vão ouvir muito isso também, senhora é diabético? Sou sim, mas não estou consumindo açúcar. E o carboidrato? Come pão, lasanha, pizza, biscoito? Sim, não tem açúcar, né? Aí vem um erro grande, porque o carboidrato vai gerar o açúcar. Carboidrato, o produto final dele é a glicose. Então, pacientes diabéticos, pessoas diabéticas, elas têm que ter um cuidado muito grande com o carboidrato. A dieta, né, tem que ser balanceada ou restrita a depender desse quadro de diabetes de carboidratos, tá? Proteínas, o produto final são os aminoácidos e as gorduras são as micélios, né? Que é os triglicerídeos, que são as moléculas grandes, né? Mas é triglicerídeos de cadeia média e triglicerídeos de cadeias curtas. Então, aqui nas gorduras a gente lembra dos triglicerídeos. E o que vem a ser triglicerídeos, que é o que a gente dosa nos exames, né? Quando o médico pede um lipidograma ou pede a dosagem de colesterol, triglicerídeos. Então, esses triglicerídeos, eles são as gorduras saturadas. Então, tem que ter um cuidado muito grande, né, com as gorduras saturadas. Ou seja, não é correto você usar uma gordura hoje para passar uma carne e aí, no dia seguinte, reutilizar. Por isso que a gente tem que ter cuidado, somente as pessoas que têm colesterol alto e triglicerídeos altos com consumos desses pastéis, né, que geralmente a gente come pelas ruas, as barraquinhas, que eles não trocam aquela gordura, né? Geralmente eles fritam uma demanda grande ali, uma quantidade grande de pastéis, então ela vai sendo reutilizada. Então, pessoas que têm triglicerídeos altos, né, os triglicerídeos de cadeias médias, tem que ter muito cuidado com essas frituras, com essas gorduras saturadas. Daí no ano... Professora? Oi. E essa gordura é aquela gordura ruim que eles falam? Isso. É que a gordura ruim é o LDL, né? O HDL é o bom, é o colesterol bom, o LDL é ruim. Aí quanto mais alto o HDL, melhor, porque ele vai ajudar a carregar o colesterol ruim, que é o LDL. Mas essa gordura ruim é isso, mais ou menos. Então, tem que ter um cuidado com frituras, né? No Nordeste a gente fala frituras, acho que aqui vocês também pronunciam assim. Então, essas de pastéis, esses coxinhas, aqueles enroladinhos, as carninhas, né? Que aqui eu vejo que tem um consumo muito grande. Então, eles reutilizam muito as gorduras. Então, elas se transformam na gordura ruim. Então, pessoas que têm um triglicerídeos alto, colesterol alto, tem que ter um cuidado muito grande por causa da dislipidemia. Lembra que a gente falou lá no sistema circulatório? Né, que tem os vasos, as artérias, e o sangue precisa passar. Se você tem um consumo grande de gordura, essa gordura, e não pratica atividade física, e assim sucessivamente,
essa gordura vai ficando na parede dos vasos e quando o sangue vem, ele não passa. E aí é onde tem o chamado, né, infarto. Tá bom? E no ânus é onde vai ocorrer a eliminação do bolo fecal. Né? Então, lá, vou botar aqui para vocês relembrarem, no intestino grosso vai ocorrer a formação do bolo fecal, né? Lembrando que precisa de um consumo bom de água para ocorrer a formação desse bolo fecal e ele vai ser eliminado no ânus, tá? Então, o intestino, o sistema digestório, vou botar aqui porque talvez alguém entrou depois. Então, o sistema digestório inicia pela boca, né, onde ocorre a hidrólise, hidroágua, lise, quebra, então vai quebrar os alimentos, torná-los em partículas menores para o organismo absorver. Depois temos o estômago, né, que é o órgão principal do sistema digestório, que é o principal estômago, intestino delgado e intestino grosso. Né? Então, no estômago tem a quebra das carboidratos e gorduras. Depois tem o intestino delgado, né, que ocorre a digestão de carboidratos, proteínas e gorduras. E no intestino grosso, que é onde ocorre a produção, a formação do bolo fecal. Que é esse bolo fecal? As fezes. E ela vai ser eliminada através do ânus. Então, se não tem uma dieta rica em fibras, água, né, uma alimentação balanceada, a maioria das pessoas vão ter uma dificuldade para eliminar esse bolo fecal, que é chamado de constipação, dificuldade para defecar. E quando ocorre uma dificuldade para defecar, tem pessoas que relatam, pacientes que passam 3, 4 dias sem defecar. Né? Muitos precisam de laxantes e assim sucessivamente. Quando ocorre essa dificuldade para eliminar esse bolo fecal, o que é que vai ocorrer? Aqui no ânus existem os vasos, né? E aí, quando esse bolo fecal tenta passar e não consegue, aí esses vasos, eles vão sendo o quê? Lesionados. Aí eles vão sendo lesionados e por isso que muitas das pessoas, quando elimina esse bolo fecal, ele vem com sangue, né? Porque ele vem tentando já um bolo mesmo, né? Quando a pessoa passa 2, 3 dias, é um bolo fecal calcificado, e aí ele vem lesionando esses vasos, né? E ocorrendo o chamado de quê? Quem sabe me dizer? Aquelas pessoas que às vezes tem que usar até uma almofadinha para sentar. Hemorroida? Isso. Hemorroida. Isso, justamente. Então, hemorroida é muito ocasionado pela dificuldade, né, que as pessoas têm para defecar. Ou seja, a gente consome o alimento, ele tem que sofrer todo o processo de digestão, tem que formar o bolo fecal e ele tem que sair, porque o organismo não precisa. O que foi eliminado através das fezes é porque o organismo já absorveu o que ele queria, o carboidrato que ele precisa, a gordura, a proteína. Então, o que ele não quis é eliminado através das fezes. Se não é eliminado, ele vai ficar acumulado ali no intestino grosso e vai calcificando, né? Vai formando um bolo mesmo fecal. E aí, quando ele vai, por isso que tem pessoas que choram, né? Tem crianças que têm essa dificuldade aqui da mãe ficar em desespero. E aí a dor é esse bolo fecal que vem, vulgarmente falando, é como se fosse rasgando, né? Então, até ser eliminado, ele começa a lesionar esses vasos, sangrando e vai formando como se fossem os carocinhos, né? Que a gente clinicamente fala assim em hemorroide,
tá? Por isso que é importante. Quem tem dificuldade para defecar tem que ter um cuidado muito grande com a digestão e saber o que comer. E se comer fibras, lembrar que tem que redobrar a ingestão de água, senão não vai adiantar, tá? E agora eu vou para o próximo slide, tá? Só um minutinho, eu vou ter que abrir o outro aqui. Tá bom, Antônio. A internet do Antônio tá ruim. Ai, cadê minha? Só um minuto, deixa eu achar. Daqui a pouco eu tô conseguindo achar o meu pendrive aqui. Só um minutinho. Ele tava aqui, ó.